De acordo com a Sociedade Brasileira do Cabelo, estima-se que cerca de 42 milhões de brasileiros já foram atingidos pela perda dos fios. Para quem sofre com a calvície, algumas técnicas podem ajudar nessa restauração. Uma delas é o transplante capilar. E uma das suas principais vantagens é que ele pode ajudar a recuperar a autoestima, a autoconfiança de uma pessoa. Afinal de contas, o cabelo é a moldura do nosso rosto. Para falar sobre essa técnica, a gente conversa com a especialista em tricologia, médica e transplante capilar, doutora Luciana Obeide. Lu, seja muito bem-vinda à nossa casa, meu amor. Obrigada. Feliz que você veio, viu? Obrigada, é um prazer, é uma honra. Feliz Ano Novo. Para nós. Muita saúde para todo mundo. Para todo mundo. Lu, eu acho que as pessoas nunca falaram tanto de transplante como elas têm perguntado ultimamente. Eu acho que antes parecia uma coisa muito inalcançável, algo que era muito caro, que doía muito, até porque estava no início de uma técnica, né? Sim. O que é o transplante de fato? O transplante como você disse, está sendo muito falado, muito procurado. E ele é nada mais que a gente retirar um pouquinho do nosso cabelo, de uma parte que a gente chama de doadora, que é a área que não tem calvície, e colocar na área de calvície. Então, é o transplante porque a gente tira de um local para o outro. E é importante que muitas pessoas perguntam se pode transplantar de outra pessoa. Exato. E aí? Não, não pode. Não pode. Por conta da genética, de todo o material genético que carrega o folículo, porque o folículo é um pequeno órgão do nosso cabelo. Sim, e aí seria como se fosse um transplante de um órgão, né? Então, a gente não pode fazer de outra pessoa. E existem técnicas diferentes? Existem duas técnicas mais difundidas, uma que chama FUT, que é aquela que a gente tirava uma parte grande do couro cabeludo, um pedaço de pele, mais ou menos uma tira deste tamanho. E aí tirava, fazia uma sutura, tá até ali na... Vamos ver aqui a figurinha. Ah, é legal. Tirava um pedaço mesmo do couro cabeludo. E assim, apesar de ser seguro, de ter sido feito por muito tempo, a medicina avança, né? E aí, hoje em dia, quase ninguém mais faz essa técnica, porque deixava uma cicatriz grande. A recuperação deve ser mais complicada também, mais complicada, né? mais dor no pós-operatório. E uma cicatriz onde não crescia cabelo, naquela cicatriz, naquela faixa. Então, ficava uma falhinha ali, né? Ficava uma falhinha. E também, como a gente não pode tirar uma faixa muito grande da cabeça, do couro cabeludo, a gente tinha uma limitação do número de folículos. Então, também a gente não conseguia muitos folículos, porque é só daquela faixa ali. E hoje em dia, com a técnica FUT, que a gente tira unidade folicular por unidade folicular, uma a uma, a gente consegue tirar de mais áreas do couro cabeludo, não só de uma faixa. E aí a gente consegue um maior número de folículos também. Que legal. E aí, por exemplo, na outra técnica, que é essa outra que ela já passou, é outra. Isso. Isso, essa. Aí, essa você consegue tirar de outras partes até, não precisa focar só em um lugar. A gente consegue tirar dessa área que a gente chama de doadora, que é a área posterior, que eu sempre falo para meus pacientes que a gente nunca viu ninguém calvo ao contrário. É verdade. A calvície é só aqui, né? E aí, por que a calvície é só aqui? Porque aqui a gente tem receptores hormonais que a gente não tem nessa outra região. Então, uma conversão de enzima de um hormônio no outro faz com que haja um afinamento dos fios e uma queda posterior desse fio. E esses receptores só se encontram no topo da cabeça. Nessa região aqui posterior e mais aqui lateral, não. Então, a gente consegue retirar de toda essa área que a gente não tem os receptores. E aí a gente consegue fazer uma extração mais ampla, não só de uma faixa, como era na outra técnica. Na outra técnica. Se a gente falar das diferenças, que a gente até falou algumas aqui, mas a gente tem até... O que a gente pode dizer mais, Lu? A principal diferença é essa faixa, né? A retirada. Depois da retirada, o resto é mais ou menos igual. Porque a gente faz uma implantação das unidades foliculares. A diferença básica é a extração. Que na técnica mais avançada, que é a FUE, a gente faz extração com um rotor. A gente tira folículo por folículozinho. Nossa, é muito artesanal isso. É muito artesanal, é artístico, a gente fala. E aí a gente tira folículozinho por folículozinho e depois implanta.
Na técnica antiga, que é a FUT, a gente retirava folículozinho por folículozinho também, mas de uma faixa. Então, era uma cirurgia mais complicada, a recuperação pior, tinha essa parte inestética da cicatriz, mas a implantação posterior era a mesma coisa. Faz pré-incisõezinhos no couro cabeludo e depois a minha técnica é feita com um implanter, que a gente chama. É uma canetinha que a gente coloca o folículozinho na canetinha e implanta. Gente, a gente pode incrível. também fazer com pinça, mas a técnica do implanter, pelos estudos, ela é mais avançada e ela tem um resultado melhor, menos perda de folículos. Quanto tempo dura uma cirurgia, Lu, mais ou menos? É uma cirurgia longa, de 6 a 8 horas. E aí tem anestesia, como é que funciona? Depende muito do médico, né? Da técnica do médico, da formação do médico, mas a minha cirurgia é com anestesista. Por quê? Porque você vai ficar de 6 a 8 horas numa posição de bruços, com o rosto, né, posicionado pra gente fazer essa cirurgia, é muito tempo. E você fazer só uma sedação via oral, um comprimidinho, e depois ficar fazendo anestesia por anestesia no couro cabeludo, é muito complicado e pode ser arriscado também. Porque se você der uma dose muito alta de comprimido, por exemplo, para a pessoa ficar mais sonolenta, é arriscado. Pode baixar uma pressão, Isso, né? Exatamente. Já tiveram casos de pacientes que tiveram complicações. Então, a minha cirurgia é sempre no centro cirúrgico com o médico anestesista, que faz aquela sedação igual da endoscopia. Sim. É uma sedação venosa, em que o paciente adormece, mas ele não fica, não é uma anestesia geral. Entendeu? Então é para ficar mais confortável mesmo. Exato, até porque o tempo todo você tá ali, né, mexendo na cabeça, enfim. É, e muito quem sensível. pode fazer, Lu? Existem pessoas que não podem fazer, por exemplo? Olha, hoje em dia com essa técnica mais avançada, a maioria das pessoas pode fazer. É lógico, se ela tiver um problema muito grave de saúde, estiver fazendo um tratamento como, por exemplo, quimioterapia, esses assim, ou pessoas, falando mais focalmente no cabelo, que tem um tipo de alopecia que se chama alopecia cicatricial, que é quando tem uma morte celular dos folículos do cabelo. Não adianta a gente implantar ali se essa doença não tiver controlada. Porque a ele gente vai cair perder. do mesmo jeito. Exatamente. Então a gente precisa tem hoje alguns casos que a gente faz essa cirurgia até, mas tem que estar com uma doença muito estável. Bem controlada, Bem né? controlada. E eu lembro que muita gente falava também de fazer por causa da testa, para diminuir testa. Isso existe ainda, Lu? Sim, principalmente em mulheres. Hoje, a maioria das cirurgias de mulheres são para fazer essa redução dessa testa. Então, as pessoas que têm a testa muito avançada, né, que a gente chama aqui, que chega até na implantação aqui da orelha, algumas mulheres, a gente consegue fazer e o resultado fica incrível. Porque é uma pessoa que ela não tem calvície, né? Ela tem uma anatomia diferente da testa. Que interessante. As mulheres procuram mais por isso. E os homens? A procura é grande hoje? 95% São é de homens. Isso. Tem idade para isso? Não tem uma idade estabelecida para você fazer, mas pode ser feita a partir dos 18 anos. Muito poucas pessoas têm uma calvície muito avançada aos 18, mas existem algumas pessoas. Então Previne se fizer antes? Se você já sentiu, não adianta, né? Porque o transplante capilar, isso é muito importante, ele não é tratamento. Legal. Ele não vai prevenir. Ele é uma cirurgia plástica, se você for pensar, né? Mas ele não impede a calvície. Inclusive, é muito importante continuar o tratamento clínico após o transplante. Nos casos de quem tem calvície, né? Essa redução da testa, não, porque não é uma calvície. Mas nos homens, a alopecia androgenética, que é aquela calvície, que vai ficando nas entradas, a coroa, e aí tem que tratar antes, durante e depois do transplante. Para você manter. Exatamente. E, Lu, todo mundo fica preocupado com resultados e principalmente o pós, porque a gente sabe que a maioria das cirurgias plásticas, por exemplo, o pós, ele é bem cansativo, ele às vezes é dolorido, você tem que ter mais cuidado. Como é que é o pós de uma cirurgia? Então, a parte boa do transplante capilar é que o pós é muito, muito, muito tranquilo.
Com o anestesista na cirurgia, ele garante, ele faz toda a analgesia também do paciente. Então, durante você não sente nada. E todos os meus pacientes que fizeram, eu falo que não sentem nada no pós também. Que ótimo! Nada de dor, nada. Então, o pós, quanto à dor, é muito tranquilo. E quanto às outras recuperações, o paciente vai para casa com curativo, que é retirado no dia seguinte, quando ele vai no consultório pra gente fazer a primeira lavagem. Ah, faz no consultório. Eu faço no consultório. E tá muito sensível, né, Lu? Acabou de fazer uma cirurgia, né? Tá sensível, eu gosto de ver, de ver como é que tá, né? E de ensinar como que vai lavar em casa. Porque o maior cuidado, os 2 maiores cuidados do pós-transplante são o jeito de dormir, que não pode ter trauma na região transplantada. Aqui nessa região não tem problema, mas naquela região ali onde estão os folículos, que a gente colocou, essa é logo após a cirurgia. Esse local a gente tem que ter muito cuidado. Então, nos primeiros dias, lavar com muito cuidado, com os tapinhas, mas a gente ensina para o paciente no consultório. Cuidado com jato de água do chuveiro muito forte, tudo isso. Quente. Muito quente. A gente tem que tomar cuidado. E o jeito de dormir e o jeito de lavar. É só isso. Mas é praticamente indolor. Muitos pacientes dizem que é totalmente indolor. Que bom. A recuperação é muito rápida. Para você ter uma ideia, quem trabalha trabalhos tranquilos, administrativos, já pode voltar a trabalhar no dia seguinte. Que legal! E quem tem, assim, mais uma preocupação estética, não vou trabalhar no dia seguinte porque as pessoas vão ver que eu fiz uma cirurgia, depois de 7 dias só parece que você raspou o cabelo, não parece que você fez uma cirurgia. Ah, não parece. Não parece. Porque eu lembro que algumas pessoas que eu conheço, até alguns amigos, eles punham lenço e tentavam pôr boné. E eu sabia, eu falei, será que é obrigatório ou não? Lu? Não é obrigatório. Você pode usar o boné mais larguinho depois de 48 horas. Então é rápido, né? Dá pra você voltar à sua rotina. Rotina de exercício físico, que muitos pacientes me perguntam, se não for exercício de contato ou de perigo, por exemplo, um futebol, Muay Thai, 5 dias já pode voltar. Se for uma academia, uma corrida, tranquilo. uma caminhada, é super tranquilo mesmo. Que demais. A gente vai falar de resultado, mas Léo tem uma perguntinha. Tenho, doutora. Precisa raspar o cabelo para fazer a cirurgia ou consegue fazer com o cabelo sem raspar? Então, a gente consegue fazer sem raspar. Existe uma técnica que se chama no shaving, que a gente consegue fazer com o cabelo grande. Só que é uma técnica muito mais nova ainda, mais cara, porque é muito mais difícil. O equipamento que é utilizado é outro rotor. Então, a gente consegue sim, mas é uma cirurgia mais complicada um pouco. E também vai ficar estranho depois, né? Porque não se você fica. não fica... Porque, por exemplo, nas mulheres... no homem fica um pouco mais estranho. Que aparece mais, Aparece um pouco mais, mas na mulher você só raspa uma faixa de cabelo aqui embaixo. Só essa... ou aparecer. você te retira dessa faixa de cabelo aqui embaixo e o cabelo cobre, então não parece. Que demais! Muito legal. E resultado, Lu? Ai, olha, o resultado é incrível, né? É uma volta, como você disse, da autoestima. Alguns pacientes estavam até deprimidos, mais jovens, não gostam de sair de casa, não sai sem boné, não sai sem chapéu. É uma liberdade, né? E hoje, com os estudos, com as técnicas mais avançadas, com as mulheres fazendo cirurgia plástica, realizando, tem uma pegada mais artística, né? Um cuidado com como vai ficar, né? Então, o desenho da linha... Aqui a gente faz uma linha bem natural, então o resultado fica muito legal, incrível. Não dá pra ver que foi feito transplante, ninguém nunca disse que foi um transplante capilar. E quanto tempo demora pra crescer o cabelo, por exemplo? No primeiro mês, esse cabelo que foi transplantado, ele vai cair todo, por conta do ciclo capilar. A partir do 3º mês, ele já vai estar nascendo. 6º mês, você tem mais ou menos 30% a 40% do resultado, mas o resultado total, final, é só após 1 ano. Que legal, mas é legal porque você vai passar por esses processos, né? E aí o médico vai dizer isso pra você, calma, paciência com esse resultado, porque vai chegar. Sim, a gente explica isso, é a primeira coisa que a gente fala, né? Que o resultado, infelizmente, não é imediato. Nem desses que a gente não raspa o cabelo. Porque a gente consegue transplantar um fio longo. Eu consigo tirar esse cabelo daqui e transplantar ele longo. Mas ele também vai cair. Então, às vezes, não é tão viável uma cirurgia ser muito mais cara se o cabelo também vai cair.
Nossa, incrível. Lu, muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. Por ser tão didática e explicar isso pra gente, porque ficou bem mais fácil de entender, né? Ficou muito mais. Que bom. E volte sempre à nossa casa. Eu volto, sim. É só chamar que eu volto. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Você de casa, se tem dúvida, quer saber um pouco mais, a Lu é especialista nisso, entra no Instagram, @doutora_DRA, tá aparecendo pra você aí na tela. Luciana Obeide, tá aparecendo aí pra você todinho na tela. Um beijo pra você. Obrigada, viu? Que demais, né, gente? Eu acho que essa coisa, quando a gente tem o conhecimento, a gente consegue entender melhor como os processos existem e valorizar também o trabalho dos médicos, né? Porque é o que eu estava falando com a Lu, é um trabalho artístico. Incrível isso, né? Bonito demais. Que a tecnologia venha a nosso favor sempre.